E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unificação alemã. A Alemanha, como país, como a gente conhece hoje, só vai surgir lá no século XIX, só em 1871, tá? E uma das questões que vão contribuir para isso é que não acontece a centralização política nos moldes que acontece com outros países europeus. Essa unificação política já vem acontecendo na Europa lá desde o século XVI e é o surgimento dos chamados estados modernos, né, ou os estados nacionais. A Alemanha, só em 1871 que vai conseguir essa unificação. Mas já vão surgindo avanços no sentido dessa unificação desde 1815. Em 1815 vai surgir a chamada Confederação Germânica, sob a liderança dos dois estados mais importantes germânicos, que são a Áustria e a Prússia. A Áustria era uma potência diplomática de sua época, no século XIX, e a Prússia era uma potência militar no século XIX. Tanto é que foram, a partir dessas duas lideranças, também contribuíram bastante para a derrota de Napoleão, que acontece justamente nesse ano aqui, 1815, que quando acontece o surgimento dessa Confederação Germânica, que é uma aliança entre esses vários estados alemães que tinham uma cultura em comum, que essa cultura está muito relacionada ao idioma, uma história em comum, uma história germânica. E em 1834 vai acontecer um outro fato bastante significativo aí, que vai ser o surgimento de uma união aduaneira, ou seja, esses estados poderiam transitar fazendo comércio entre si, que não teriam os impostos como se fosse lidar com outros estados, ok? E essa Confederação Germânica Inicial de 1815 e 1834, a União Aduaneira, vai ter um nomezinho chamado Zollverein. O Zollverein é o nome dessa união aduaneira que vai reunir 39 estados germânicos, ok? Um papel aqui muito importante, você não pode esquecer para o seu Enem, é o nome do indivíduo aqui, ó, Bismarck, Otto von Bismarck. Ele é uma liderança política alemã, é um primeiro-ministro, é um chanceler, né? O termo alemão para isso é chanceler. E esse chanceler, Otto von Bismarck, prussiano, vai estabelecer uma política de unificação baseada nas guerras. 3 guerras vão ser muito determinantes aí para o surgimento da Alemanha, como a gente conhece hoje, para essa unificação. A primeira delas vai ser em 1866, que vai ter uma guerra contra a Dinamarca, e nessa guerra contra a Dinamarca, a gente pode dizer que a Prússia sai fortalecida, que a Prússia, liderando os outros estados germânicos, consegue, né, ter força suficiente para vencer a Dinamarca. Então isso aí vai pegar super bem lá frente aos outros estados germânicos, que vão entender que a Prússia realmente merecia um papel ali de liderança. E isso vai afetar muito com a Áustria, porque a Áustria era a outra grande liderança. Então vai acontecer no mesmo ano, 1866, uma guerra entre a Prússia e a Áustria, e que a Prússia vai sair vencedora, vai sair muito fortalecida desse conflito, e com isso ela vai criar até uma confederação germânica dos estados do norte. Então ela já vai ser praticamente mais forte ainda. E o grande determinante, que é o que vai fazer mesmo a unificação alemã, vai ser 1871, que é o ano da unificação alemã, uma guerra entre a França, eu falei França, e a Prússia. A França era uma potência, era um país unificado, militarmente forte, e a Prússia praticamente sozinha enfrenta a França e ganha da França essa guerra, tá? Então isso vai levantar o moral dos prussianos e do povo alemão como um todo, e vai se construir esse Estado alemão. E nessa guerra franco-prussiana, a Prússia ainda tem a vantagem de ter uma região que pertencia à França, a região da Alsácia-Lorena, uma região riquíssima em recursos minerais, em recursos de matéria-prima, que contribuiriam muito para o desenvolvimento de uma revolução industrial que já vinha acontecendo ao longo do século XIX nos estados germânicos, tá? Então, a partir daí, a Prússia só vai ser um estado alemão e vai surgir o estado alemão, que é a Alemanha, como a gente conhece hoje. Tá bom? Capricha aí. Forte abraço, até a próxima aula.